O magnata do setor imobiliário Richard Sterling era um homem que acreditava possuir tudo o que tocava, incluindo a sua esposa grávida, Helena. Enquanto ela dormia, sonhando com a futura família deles, ele cometeu uma traição impensável. Vendeu a sua posse mais preciosa, um legado inestimável do seu falecido pai, tudo para adornar a sua amante com um símbolo fugaz de status. Subestimou gravemente a mulher que dormia na sua cama. No dia seguinte, não foi o pequeno almoço que foi servido, mas sim uma dose fria e dura de realidade. Esta não é apenas uma história de infidelidade. É uma história de como um único ato cruel acendeu uma chama de vingança que ameaçava reduzir a cinzas um império de muitos milhões de dólares. O silêncio na penthouse dos Sterling na Park Avenue era um tipo específico de silêncio. Não era pacífico. Era o silêncio pesado e opressivo de um museu depois do encerramento, onde objetos inestimáveis estavam dispostos para exibição, mas nunca para conforto. Helena Sterling, grávida de 6 meses e sentindo-se mais como um objeto curado do que como uma esposa, sentia esse peso todos os dias. A sua casa, um duplex espaçoso com vistas panorâmicas sobre o Central Park, era obra-prima de Richard. Cada peça de mobiliário, cada pintura, cada superfície de mármore polido tinha sido escolhida por ele para projetar uma imagem de sucesso intocável. Era um monumento ao seu ego, e ela era apenas a estátua mais bonita da sua coleção. Richard Sterling não nascerá neste mundo de opulência silenciosa. Escalara desde os bairros operários do Queens, alimentado por uma ambição feroz que roçava o sociopático. O setor imobiliário era o seu campo de batalha, e ele conquistara Manhattan, arranha-céus um de cada vez. Era bonito de um modo severo e predador, com olhos azuis penetrantes que não apenas olhavam, mas avaliavam o seu valor. Amava Helena, ou assim dizia, mas amava mais a ideia dela. A esposa perfeita, elegante, com uma linhagem respeitável que suavizava as arestas brutas das suas origens. Helena, por sua vez, outrora se deixará cativar pela sua determinação. Fora uma promissora curadora de arte, com um olhar apurado e paixão pelo seu trabalho. Quando conheceu Richard, a sua intensidade parecia uma força gravitacional. Ele perseguira-a com o mesmo foco obstinado que aplicava a um negócio, enchendo-a de um estilo de vida que parecia saído das páginas de uma revista. Ela afastou-se da carreira de bom grado, acreditando na narrativa que ele lhe vendeu. O seu novo trabalho era ser a senhora Sterling, mãe do seu futuro herdeiro. Agora, a realidade desse papel soava vazia. Os seus dias eram uma monotonia estruturada de yoga pré-natal, almoços de caridade onde sorria mecanicamente para outras esposas ricas, e esperar por Richard. Ele era um fantasma em casa. Um aroma persistente de perfume caro e o eco distante de uma voz retumbante numa chamada de negócios. As noites eram as mais solitárias, quando ele voltava muito depois de ela já estar na cama. Ou, por vezes, nem voltava. A fechar um grande negócio em Hong Kong, murmurava ele ao telefone. A desculpa, um suco gasto nas suas conversas. Ela sabia que não valia a pena questioná-lo. Perguntas eram sinal de fraqueza, de carência. 2 coisas que Richard desprezava. O seu único consolo verdadeiro era o seu carro. Um Mercedes-Benz 280 SL pagou de 1969, prata azulado e imaculado. Não fora um presente de Richard. Era a última peça tangível que lhe restava do pai. Ele passará anos a restaurá-lo, as mãos manchadas de óleo e amor, devolvendo àquele clássico automóvel seu esplendor. Ofereceu-lhe no dia da sua graduação, dizendo: "Isto não é apenas um carro, Eli. É liberdade. É para te lembrar que podes sempre conduzir o teu próprio caminho." Depois da morte dele, o carro tornará-se um santuário. Quando a gaiola dourada do casamento se tornava demasiado apertada, ela tirava-o da garagem com controle de clima e conduzia. Subia pela Palisade Sparkay, o vento nos cabelos, o roncar grave do motor como uma presença reconfortante. Era nesse carro que se sentia ela própria, não apenas uma extensão de Richard Sterling. Richard, claro, não compreendia. Chamava-lhe a relíquia antiga e insistia constantemente para que o trocasse por um SUV novo, sem alma, algo mais seguro para o bebê. Não conseguia compreender que o valor do carro não era monetário. Estava gravado na alma dela. As fissuras no casamento começaram como linhas finas,
Mas a gravidez transformou-as em abismos profundos e inegáveis. O entusiasmo inicial de Richard com o herdeiro rapidamente se desfez, substituído por um distanciamento irritado. O corpo em mudança de Elalnena parecia ofender o seu sentido estético. Deixou de tocá-la, os seus elogios azedando em observações depreciativas. Devias pedir ao chefe para te fazer mais saladas, dizia, os olhos a percorrer a barriga inchada com um vislumbre de desagrado. O nome da outra mulher era Anastasia Dubois. Elalnena ainda não sabia o nome, mas sabia da sua existência. Sentia-a nas mensagens tardias que faziam Richard sorrir para o telemóvel, nas conversas sussurradas que ele tinha na varanda, no perfume estranho e penetrante num casaco. Ela era uma premonição, um fantasma a assombrar os contornos da sua vida perfeita. Numa terça-feira à noite, Elalnena estava a arranjar um ramo de lírios brancos quando Richard entrou de rompante, a irradiar uma energia maníaca. Estava ao telefone, a dar ordens. Não, o preço é o preço. Se não tiverem a pele de avestruz enruge, arranjem crocodilo. Não me importa. Façam acontecer até quinta-feira. Mal olhou para Elalnena. Richard, disse ela suavemente. Ele levantou um dedo, terminando a chamada com um breve feito. Finalmente voltou-se para ela, o sorriso sem chegar aos olhos. Grandes notícias. Eli. O negócio da Williamson Tower vai finalmente fechar. Estamos a falar de um lucro de 9 dígitos. Isso é maravilhoso, disse ela, tentando reunir o entusiasmo que ele esperava. É mesmo, disse ele, já distraído, a deslizar novamente no telemóvel. Vou ter de voar para Londres por uns dias para finalizar. Vais ficar bem. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Claro, respondeu ela. A mentira sabia cinza. Essa noite, enquanto ela se deitava sozinha na cama cavernosa, o bebê dando leves pontapés contra suas costelas, sentiu uma sensação profunda e aterradora de pressentimento. A desculpa de Richard parecia fraca, transparente. A energia frenética, a menção de ruge e pele de avestruz, não soava um negócio. Soava um desespero caro e descontrolado. Fechou os olhos e imaginou o carro do pai, seguro na garagem lá embaixo. Uma promessa prateada azulada de fuga. Era a única coisa que era verdadeiramente dela, e ela agarrava-se a esse pensamento como a uma tábua de salvação. Anastasia Dubois era uma mulher que colecionava coisas bonitas e caras. Homens, joias e, acima de tudo, malas. O seu Instagram era uma galeria curada de uma vida vivida em hotéis 5 estrelas e iates privados. Uma vida financiada inteiramente por um elenco rotativo de benfeitores ricos. Falou sobre o bebê, sobre transformar um dos quartos de hóspedes em berçário, tudo enquanto a traição estava enrolada e pronta a atacar. Observou-a tomar os seus suplementos pré-natais e deitar-se, os seus ressonares suaves preenchendo o silêncio do quarto. Pouco depois, às 1h45 da manhã, Richard deslizou para fora da cama. Movia-se pelo penthouse como um ladrão, os pés descalços silenciosos sobre o mármore frio. No elevador, não sentia um pingo de culpa. Sentia a adrenalina. Estava a resolver um problema. Para ele, o carro era apenas um ativo subutilizado, uma peça de metal e couro a ocupar espaço. O apego emocional de Elalnena era uma frivolidade feminina. Não se dava ao trabalho de considerar. O negócio era limpo, eficiente, uma transação perfeita. Supervisionou a troca na garagem subterrânea, o som do sistema hidráulico do caminhão parecendo ensurdecedor no silêncio da noite. Observou enquanto içavam o santuário da esposa, a sua última ligação ao pai, para cima da plataforma. Pegou na pasta pesada do homem de Silas sem dizer uma palavra. O cheiro nítido de notas de $100. A confirmação da sua vitória. Nunca olhou para trás enquanto o caminhão se afastava, carregando um pedaço do coração de Elalnena para a escuridão. Na manhã seguinte, Elalnena acordou sentindo-se revigorada pela primeira vez em semanas. O bebê estava calmo, e o sol entrava a jorros pelas janelas do chão ao teto. Decidiu que era hoje. Ia levar a pagoda para um longo passeio, só ela, o bebê e a estrada aberta. Vestiu um vestido de maternidade confortável e desceu a cantarolar suavemente. Passou pela cozinha, agarrou uma maçã e apanhou o elevador privado até a garagem. As portas deslizaram e ela saiu. Parou. O espaço estava vazio.
Por um momento, a sua mente recusou-se a processar o que os seus olhos viam. O chão de betão perfeitamente limpo e polido, onde o Mercedes deveria estar. As marcas dos pneus tinham desaparecido. O cheiro familiar de couro antigo e gasolina, desaparecido. Era apenas um vazio. Uma ferida estéril e aberta no coração da garagem. O pânico, frio e cortante, atravessou-a. Não, sussurrou. Não, não, não. Correu até o local, a mão estendida como se pudesse tocar um fantasma. Terá sido roubado? Procurou o telemóvel às apalpadelas, os dedos a tremer ao marcar o número de Richard. Ele atendeu ao segundo toque, a voz irritantemente alegre. Bom dia, Eli. Estou mesmo a embarcar no jato. Que se passa? O carro, disse ela. A voz, um soluço engasgado. Richard, o carro desapareceu. O Mercedes foi roubado. Houve uma breve pausa do outro lado. Quando ele falou, a voz tinha uma condescendência calma mais arrepiante do que qualquer raiva. Relaxa. Não foi roubado. Elelanena congelou. O quê? Como assim? Não foi roubado? Desapareceu. Vendi-o, disse ele, com a casualidade de quem anuncia que acabou de ler o jornal da manhã. O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. O telemóvel escorregava-lhe da mão. Tu o quê? Vendi-o, repetiu ele, com um toque de impaciência. Olha, Eli, era um traste velho e inseguro. Consegui um ótimo preço. Vou comprar-te um G-Wagon novinho em folha. Topo de gama. Todas as funcionalidades de segurança para o bebê. Considera um presente antecipado de parto. Elelanena não conseguia respirar. O ar na garagem parecia denso, sufocante. Não se tratava do G-Wagon. Não se tratava da segurança. Ele não compreendia, ou pior, não se importava. Ele tirou-lhe o legado do pai, o seu santuário, a sua liberdade, e vendeu-o por um ótimo preço. Como pudeste? Sussurrou ela, as palavras a rasgarem-lhe a garganta. Richard, aquele carro era do meu pai. E o teu pai quereria que tu e o neto dele estivessem em segurança, disse ele, a voz untuosa de falsa razão. É só uma coisa, Elelanena. Um objeto. Estás a ser demasiado emocional. Tenho de ir. O voo está a embarcar. Falamos quando eu voltar. Vai comprar qualquer coisa bonita. A chamada terminou. Elelanena ficou de pé na garagem vazia. O silêncio agora a gritar-lhe. Só uma coisa. As palavras ecoavam no vazio onde antes estava o carro. A traição era tão profunda, tão absoluta, que doía como um golpe físico. Ele não vendera apenas um carro. Ele vendera uma parte dela. Tinha-lhe mostrado da forma mais clara possível exatamente quanto ela valia para ele. Ela era um objeto, e como qualquer objeto que ele possuía, podia ser gerido, substituído, ou ter partes vendidas por conveniência. As lágrimas que vieram não eram de tristeza. Eram lágrimas quentes, amargas, de raiva. A estátua adormecida e dócil na coleção de Richard Sterling tinha acabado de acordar, e estava prestes a fazer o museu inteiro ruir. Durante uma hora inteira, Elelanena permaneceu na garagem, o membro fantasma do seu carro ausente a doer-lhe no espaço vazio. O choque sublimara-se, cristalizando-se num diamante ponto a resolução firme no âmago do seu ser. As lágrimas secaram-lhe nas faces, deixando trilhos salgados como pintura de guerra. As palavras condescendentes de Richard. Estás a ser demasiado emocional. É só uma coisa, repetiam-se em loop na sua mente, cada repetição arrancando mais uma camada da esposa amorosa que fingira ser. Ele tinha calculado mal. Presumira que a dor dela seria uma histeria feminina que ele podia aplacar com um brinquedo novo e reluzente. Confundira a natureza reservada dela com fraqueza. Não percebera que a venda do carro não era ferida. Era o bisturi que a abrirá, revelando a doença fétida do casamento deles. Isto não era apenas sobre uma traição, ela percebia agora. Era sobre uma falta de respeito tão fundamental que roçava o desprezo. Ele não a via como parceira. Via-a como posse. O luto pelo pai, adormecido há tanto, ressurgiu, fundindo-se com a sua raiva. Richard não vendera apenas um carro clássico. Ele profanara uma memória. Tirara-lhe a última coisa pura da vida e liquidara-a por motivos egoístas e desconhecidos.
O negócio em Londres era uma mentira. Ela sabia, com cada fibra do seu ser. A energia frenética, o segredo, era tudo por outra pessoa. Pela outra mulher. Lentamente, Helena caminhou até ao elevador, os movimentos rígidos e deliberados. Ao subir de volta para o penthouse, uma nova clareza lavou-a. O amor que pensava sentir por Richard já não existia. Fora consumido pelo fogo da sua traição. No seu lugar, havia algo frio, nítido e perigoso. Ela já não seria vítima da sua própria vida. Seria a arquiteta da sua ruína. De volta ao apartamento, ignorou as mensagens preocupadas da mãe e o recado animado da sua instrutora de yoga pré-natal. Passou pelas lírios, agora com pétalas brancas que pareciam fúnebres, e entrou no escritório de Richard. A sala, como o resto do penthouse, era um exercício de vaidade masculina. Mogno escuro, livros de capa dura que ele nunca lera e uma secretária imponente e massiva. Durante anos, sentirá-se intimidada por aquele espaço. Agora, sentia apenas um frio sentido de propósito. Sentou-se na cadeira de cabedal exagerada dele e abriu o portátil. Não pesquisou advogados de divórcio em Manhattan. Era isso que ele esperava. Uma batalha pública, emotiva e desorganizada, que venceria com seu exército de advogados corporativos implacáveis. Não. Isto exigia outra abordagem. Isto exigia um bisturi, não uma marreta. Os dedos dela voaram pelo teclado, digitando um nome que não pronunciava há anos. Marcus Thorne. Marcus era o seu amigo de infância. O rapaz da casa ao lado que se tornará um dos litigantes mais temidos do país. Tinham crescido juntos, as famílias entrelaçadas nos subúrbios confortáveis do Connecticut. Ele era brilhante, incisivo e possuía uma intensidade silenciosa que Helena sempre admirara. Afastaram-se após o casamento dela com Richard, principalmente porque Marcus fizera questão, de forma discreta mas clara, de mostrar o seu desagrado. Ele olha para ti como se tivesse acabado de adquirir uma empresa. Ele. Não como se te amasse. Dissera-lhe ele uma vez. Um aviso que ela, estupidamente, ignorara. Encontrou o e-mail pessoal dele através de uma conexão mútua e começou a digitar. Assunto. Um fantasma do teu passado. Marcus. Espero que este e-mail te encontre bem. Já passou demasiado tempo. Escrevo-te porque me encontro numa situação delicada. E o teu nome foi o único que me veio à mente. Preciso de aconselhamento, não apenas de um advogado, mas de um amigo em quem posso confiar implicitamente. Preciso de te ver o mais depressa possível, com a máxima discrição. O meu marido, Richard Sterling, não pode saber. Diz-me quando e onde te dá mais jeito. Com gratidão. Helena Sterling. Clicou em enviar antes que pudesse duvidar de si própria. A resposta chegou em menos de 10 minutos. Assunto. Um fantasma do teu passado. Eli. Estou sempre aqui. Há um café sossegado no West Village, o Daily Grind. Ninguém que conhecemos vai lá. Amanhã, às 10 horas da manhã. Estarei no canto do fundo. Seja o que for, vamos resolver. Marcus. O alívio foi tão poderoso que quase a fez cair de joelhos. Pela primeira vez desde que o chão da garagem desaparecera sob os seus pés, sentiu uma centelha de esperança. Na manhã seguinte, Helena vestiu-se com cuidado. Escolheu um vestido azul marinho simples e elegante, algo discreto e sério. Fez o cabelo e maquilhagem com precisão meticulosa, não para estar bonita, mas para parecer composta. Estava a criar a sua armadura. Apanhou um táxi até a West Village, a cidade a passar num borrão pelas janelas. O Daily Grind era exatamente como Marcus descrevera, sossegado, discreto, com cheiro a grãos de café torrado e livros antigos. Viu-o imediatamente, num recanto reservado. Ele levantou-se ao vê-la, o rosto uma mistura de preocupação e genuína ternura. Marcus Thorne era o oposto de Richard. Onde Richard era barulhento e presunçoso, Marcus era calmo e observador. A sua inteligência não era uma arma ostentada. Era uma confiança tranquila que emanava naturalmente. Eli, disse ele, a voz suave. Puxou-a para um breve abraço reconfortante. É tão bom ver-te, mas pareces perturbada. Ela sentou-se, as mãos apertadas sobre a mesa. Perturbada não começa a descrever. Veio a empregada. Pediram café.
Quando ela se afastou, Marcos inclinou-se para frente, os olhos cheios de preocupação genuína. Fala comigo. O que é que ele fez? E ela contou-lhe. Contou tudo. As noites solitárias. Os comentários depreciativos. A suspeita crescente da traição. E então contou-lhe sobre o carro. Quando falou do pai, a voz quebrou pela primeira vez. Uma única lágrima traçou caminho pela face. Ela limpou-a depressa. Ele vendeu ontem, concluiu, a voz recuperando o aço. Enquanto eu dormia. Disse que ia comprar-me um carro mais seguro. Chamou-o de relíquia velha. Disse que eu estava a ser emocional. Marcos ouviu sem interromper, a expressão a endurecer a cada palavra. Quando ela terminou, o silêncio pairou. A mandíbula dele cerrada. Aquele perfeito desgraçado, disse por fim, num rosnar baixo. Nunca gostei dele. Mas isto é um novo nível de monstruosidade. Estendeu a mão e tocou-lhe brevemente na dela. Certo, Eli. Primeiro que tudo, isto não tem nada a ver com as tuas emoções. Isto foi um ato calculado e cruel. Já passamos o ponto de terapia conjugal. O que é que tu queres? Helena olhou-o diretamente nos olhos, o olhar firme. Asterisco, achei que queria o divórcio. Mas isso não chega. O divórcio é o que ele espera. Vai atirar-me dinheiro, pintar-me como uma mulher amarga e histérica. E seguir em frente. Eu não quero o dinheiro dele, Marcos. Quero tirar-lhe o que ele mais valoriza. A empresa. A reputação. Quero que ele sinta a mesma impotência que me fez sentir. Quero destruir o mundo dele. Quero queimá-lo até ao chão. Um sorriso lento espalhou-se no rosto de Marcos. Era um sorriso arrepiante, predador. O sorriso de um tubarão que acabará de sentir sangue na água. Ótimo, disse ele. Com isso, eu posso trabalhar. Um divórcio emocional. O divórcio é desarrumado. Uma demolição estratégica, no entanto, é uma forma de arte. Marcos recostou-se na cadeira, a mente já a trabalhar, vendo o tabuleiro de xadrez e todas as peças. Primeiro, não vamos apresentar nada. Ainda não. Vamos reunir informação. Precisamos de provas da traição. Precisamos de saber a quem ele vendeu o carro e por quanto. Precisamos de seguir o rastro desse dinheiro. Disseste que ele mencionou pele de avestruz ruge. Isso é específico. É uma pista. Vais tornar-te um fantasma na tua própria casa. Eli. Vais ser mansa, arrependida. Vais dizer-lhe que exageraste. Vais interpretar o papel da esposa bela e arrependida. E enquanto representas esse papel, vais encontrar as provas de que eu preciso para o destruir por completo. Pela primeira vez nesse dia, Helena sentiu um sorriso genuíno aflorar-lhe os lábios. O plano era aterrador, mas também exaltante. A estátua adormecida tinha desaparecido. No seu lugar estava uma rainha, a planear o seu próximo movimento num tabuleiro de xadrez criado por ela. O despertar estava completo. A investigação estava prestes a começar. Voltar ao Penthouse da Park Avenue foi como uma atriz a entrar em cena. O papel que Helena tinha de representar era nauseante. A esposa contrita, emotiva, que tinha reconhecido seus erros. Quando Richard regressou da sua viagem 2 dias depois, não foi recebido com raiva, mas com lágrimas e desculpas. Tinhas razão, Richard, disse ela, forçando um tremor na voz e mantendo os olhos baixos. Eu estava hormonal, e demasiado emocional. O bebê, deixa-me sentimental. Claro, só estavas a pensar na nossa segurança. O G-Wagon é uma ideia maravilhosa. O alívio de Richard era palpável, e repugnante. Ele inchava de ego. Estás a ver? Eu sabia que ias perceber, disse ele, dando-lhe uma palmadinha no ombro, como se ela fosse um cão. Assim é que é, minha menina. Lógica. Estava tão cego pela própria arrogância que não via a fúria glacial por trás da máscara cuidadosamente construída dela. A sua subestimação estava prestes a ser o seu erro mais caro. Durante o dia, interpretava a esposa serena. Mas à noite, Helena transformava-se numa investigadora forense. Guiada por mensagens noturnas de Marcos e e-mails encriptados, começou a sua guerra silenciosa. O primeiro alvo, o escritório de Richard.
Esperou até ele adormecer, os ressonares a ecoar pelo quarto cavernoso, antes de se esgueirar para o espaço proibido. O coração martelava-lhe no peito enquanto se sentava a secretária dele. Verifica primeiro os extratos do cartão de crédito, aconselhara Marcos. Homens como Richard são arrogantes. Acreditam que podem esconder-se à vista de todos. Uma pesquisa rápida do agente registrado da empresa levou a um nome. E esse nome, pesquisado no Instagram, trouxe um perfil público que fez o sangue de Elanena gelar. Lá estava ela. Anastasia Dubois. Deslumbrante, de olhos frios e um sorriso predador. A página era um monumento ao luxo não merecido. E ali, numa foto publicada apenas 2 dias antes, estava o prêmio. Anastasia, numa varanda com vista para os Kilini do Dubai. No braço, a brilhar sob o sol do deserto, uma Hermes Birkin 30. A cor era inconfundível. Rouge de Coeur, um vermelho profundo e vibrante. A legenda era uma única palavra, presunçosa. Inalcançável. Elanena tirou uma captura de ecrã, a mão a tremer com uma mistura de repulsa e triunfo. Esta era a prova que Marcos precisava. Mas não era suficiente. Ela queria mais. Queria encontrar o carro. O próximo passo foi verificar as gravações de segurança da garagem. O sistema, como era de esperar, era topo de gama. Acessou os arquivos, os dedos a voar pelo teclado. Encontrou a gravação da noite de terça-feira. Lá estava, em infravermelho granulado, o caminhão de transporte, os homens a içarem o carro do pai, e Richard de pé, a supervisionar toda a transação sórdida. O rosto dele iluminado por um instante ao aceitar a pasta. Elanena guardou o vídeo numa pasta encriptada e escondida. A pasta. O dinheiro. Sabia que Richard não seria estúpido ao ponto de depositar aquilo num banco. Devia ter usado um intermediário para a transferência. Começou a vasculhar mais fundo nos e-mails dele, usando termos de pesquisa. Wire Transfer, Dubai, OneFrom 50k. Demorou horas a filtrar milhares de mensagens. Finalmente, às 4 horas da manhã, encontrou um e-mail apagado, que recuperou da pasta do lixo. Era uma confirmação de uma firma financeira discreta, validando a transferência de $150 para uma conta no ZAU. A conta estava ligada ao mesmo revendedor que Anastasia exibia nas redes sociais. A cronologia era perfeita. A prova, irrefutável. Ele vendera o legado do pai dela para comprar uma mala para a amante. Ela encaminhou tudo para Marcos. Os screenshots, os extratos bancários, o vídeo de segurança, o e-mail. A resposta foi imediata. Trabalho incrível. Eli. Isto é mais do que suficiente para o crucificar num tribunal de divórcio. A traição, a dissipação de um bem conjugal. Podemos tirar-lhe milhões. Elanena leu a mensagem e sentiu uma pontada de insatisfação. Milhões. Não eram suficientes. Tirar-lhe dinheiro parecia vulgar. Era o que todas as esposas traídas faziam. Ela queria mais do que a riqueza dele. Ela queria a identidade dele. Queria desmantelar os alicerces sobre os quais ele construíra o seu império. E foi então que se lembrou. Uma memória de muito antes do casamento. Antes do Penthouse. Estava com o pai no escritório dele. O acordo pré-nupcial enviado pelos advogados de Richard estava em cima da secretária. O pai, ele próprio um empresário sagaz, franzia o sobrolho. Isto é tudo padrão, Eli, dissera ele. Mas protege-o a ele. Não a ti. Os bens dele são dele. Os teus são teus. Mas, e o futuro? E aquilo que vocês construírem juntos? Pegara numa caneta. Quero acrescentar uma cláusula. Elanena lembrava-se vividamente da conversa. Naquela altura, Richard acabará de fechar o primeiro grande negócio. A compra de um prédio degradado em Chelsea, que depois revendera com um lucro enorme. O que ninguém sabia, nem sequer Richard parecia lembrar, era que ele não tinha capital suficiente para fechar o negócio. Faltavam-lhe $200 para o sinal. O pai de Elanena oferecerá-lhe o dinheiro do seu fundo fiduciário. Não é uma prenda, Eli. É um investimento. O teu investimento no negócio dele. A cláusula que acrescentaram ao pré-nupcial, um aditamento que Richard assinou sem pensar muito, ansioso por pôr as mãos no dinheiro, estipulava que os $200 não eram um empréstimo, mas sim capital de arranque.
Dava-lhe direito a uma participação proporcional no imóvel inicial e, crucialmente, em qualquer empreendimento futuro que crescesse com os lucros dessa primeira venda. Os lucros desse negócio de Chelsea foram a semente que deu origem à Sterling Holdings International. As mãos dela tremiam enquanto corria para o cofre escondido atrás de uma pintura no escritório. Ainda se lembrava da combinação que o pai lhe dera. Lá dentro, por baixo das suas joias e do passaporte, estava a pasta de documentos pessoais. E lá estava, o acordo pré-nupcial. Folheou até a última página. Aditamento A. Lá estava a cláusula, em linguagem jurídica clara. E as assinaturas, Elelanena Vance, Richard Sterling, e o pai como testemunha. Ele esquecera-se. Na sua arrogância, na pressa de construir o império, esqueceu-se de que o primeiro tijolo fora colocado com o dinheiro dela, com a herança dela. Ela digitalizou o documento e enviou a Marcos. A mensagem era curta. Acho que isto já não é sobre divórcio, pois não? O telefone tocou quase de imediato. Era Marcos. A voz dele elétrica, a vibrar com o júbilo de um advogado em êxtase. Eli, tens noção do que é isto? Disse ele, num tom abafado de espanto. Isto não é um pré-nupcial. É um documento de fundação empresarial. Isto não é o teu direito a uma percentagem dos bens matrimoniais. Isto é a tua reclamação sobre a base da empresa inteira. A Williamson Tower. As propriedades internacionais. Tudo. Tudo nasceu daquela primeira semente. Ele não vendeu só o teu carro, Eli. Ele vendeu o carro que pertencia à sua sócia fundadora. Enquanto traía-a com o dinheiro dela, Marco soltou um assobio baixo. Isto já não é uma demolição. É uma tomada hostil. Elelanena olhou pela janela para as luzes cintilantes de Manhattan, a cidade que Richard achava que possuía. Um sorriso frio e poderoso formou-se-lhe nos lábios. Os papéis que Marcos estava prestes a redigir não seriam papéis de divórcio. Seriam o primeiro ataque formal numa guerra pelo controlo da Sterling Holdings International. Servidos com humilhação pública total, daquelas de que se fala em salas de reuniões durante anos. A investigação tinha terminado. O acerto de contas estava prestes a começar. Marcos Thorne não acreditava em subtileza para dar más notícias. Acreditava em táticas de terra queimada. Impacto psicológico máximo. Entregar papéis discretamente no escritório? Isso era para amadores. Para um homem como Richard Sterling, a humilhação tinha de ser tão grandiosa e pública quanto seu ego. O palco perfeito surgiu uma semana depois. A gala anual de beneficência da Sterling Foundation. Era a joia da coroa do calendário social de Richard. O evento onde desfilava sua filantropia diante da elite da cidade. Subiria ao palco, envolto em luz, a falar de integridade e comunidade, com a esposa grávida a sorrir ao seu lado. Este ano, a performance teria um final não ensaiado. Elelanena interpretou o seu papel na perfeição. Deixou Richard comprar-lhe o G-Wagon blindado, ridiculamente caro, agradecendo com um beijo na face, que parecia um beijo num réptil. Usou o vestido esmeralda cintilante que ele escolhera, um tom verde que era o eco venenoso das suas intenções. Quando se viu ao espelho na noite da gala, viu uma estranha a encará-la. Uma mulher com olhos de gelo e um sorriso sereno que não lhe chegava aos olhos. Já não era Elelanena Sterling. Era um instrumento de justiça. A gala foi realizada no Metropolitan Museum of Art, no salão grandioso do Templo de Dendur. A estrutura de pedra antiga era uma testemunha silenciosa do drama moderno prestes a acontecer. Elelanena permanecia junto à lateral do palco, postura perfeita, sorriso sereno. Viu Marcos entrar discretamente por uma entrada lateral. Não estava sozinho. Com ele, 2 oficiais de diligência de semblante carregado e um homem que ela reconheceu dos jornais. Don Calavai, jornalista do Wall Street Journal, conhecido por reportagens implacáveis. Marcos tinha-lhe soprado o escândalo da tomada hostil, enquanto Richard tecia a tapeçaria das suas mentiras autocomplacentes. Marcos fez um pequeno aceno. Os 2 oficiais começaram a mover-se, um de cada lado do palco. A movimentação discreta começou a atrair os olhares dos convidados na primeira fila. Um murmúrio percorreu a sala. Richard, sentindo a mudança na energia, vacilou. Lançou um olhar de lado,
viu os dois homens a aproximarem-se. É nesse espírito de construção, tentou continuar, a voz ligeiramente mais alta, que devemos todos devemos. Nesse momento, o primeiro oficial subiu ao palco. Caminhou até ao púlpito e colocou um grosso maço de documentos com um estalido sólido. Richard Sterling, disse ele. A voz calma mas audível na sala subitamente muda. Está formalmente notificado. O segundo oficial colocou um documento idêntico nas mãos estendidas de Elenena. Todos os olhares se voltaram de Richard para sua esposa grávida e radiante. Richard olhava para o documento como se fosse uma serpente venenosa. Na capa, Elenena Vance Sterling, autora. Versus. Richard Sterling e Sterling Holdings International. Réus. O rosto dele empalideceu. Olhou do papel para ela. Os olhos cheios de confusão e fúria. O sorriso sereno dela tinha desaparecido. No lugar, uma expressão de julgamento implacável. Ela encontrou o olhar dele e deu-lhe um leve, quase imperceptível, aceno. Sim, isto está a acontecer. Fui eu. Dom calava e já tirava fotos. Flashes de explosões condenatórias. Richard, a mente em espiral, rasgou o documento. Folheou a primeira página, os olhos a vasculhar a linguagem jurídica. Ele esperava uma petição de divórcio. O que viu fez-lhe o sangue gelar. Não se tratava de infidelidade, nem de diferenças irreconciliáveis. Era uma petição ao tribunal para congelar imediatamente os ativos corporativos dele, citando violação do dever fiduciário para com uma sócia fundadora. Detalhava a dissipação fraudulenta de um bem conjugal, o carro, e o uso dos lucros para fins não empresariais. Incluía cópias dos extratos de cartão de crédito, da transferência bancária para o Dubai, da captura de ecrã de Anastasia Dubois e da nova mala. E então o golpe final. Citava o aditamento a do pré-nupcial, reivindicando participação societária na Sterling Holdings International em nome de Elenena. Não pedia metade do dinheiro. Argumentava que uma parte substancial da empresa já era dela desde o início. A multidão era um mar de rostos a murmurar e encarar. Parceiros de negócios. Investidores. Políticos que ele cortejava. Todos testemunhando a execução pública de Richard Sterling. O logótipo da Sterling Foundation ainda brilhava no ecrã atrás dele. Agora uma piada cruel. Ele olhou de novo para Elenena, um ruído estrangulado escapando-lhe dos lábios. Tu, murmurou, a voz mal audível. Ela deu um passo em frente, a voz clara e firme, amplificada pelo microfone ainda ligado. Disseste-me que era só uma coisa, Richard. Um objeto. Tinhas razão. Era um objeto, que o meu pai e eu investimos no teu futuro. E parece que te esqueceste de pagar o dividendo. Com isso, virou-lhe as costas. Saiu do palco, passando pelas caras estupefactas, de cabeça erguida. Marcos esperava por ela à porta. Colocou-lhe uma mão protetora no braço e guiou-a para o ar fresco da noite, longe da implosão da vida que estava a deixar para trás. Dentro, Richard Sterling ficou sozinho no palco, envolto no brilho implacável dos refletores. Agarrado aos documentos que descreviam a destruição total do seu mundo. O acerto de contas tinha sido entregue. O impacto do escândalo foi imediato e catastrófico. O artigo de Dom Calavas saiu na primeira página do Wall Street Journal na manhã seguinte, com uma foto de Richard atônito no palco, e outra de Anastasia com a mala no Instagram. A história era um coquetel molotov de corrupção empresarial e escândalo sórdido, e reduziu a reputação de Richard Sterling a cinzas. A manchete foi brutal. Império de Sterling manchado. Processo da esposa alega fraude e esquema com mala para amante. Os investidores entraram em pânico. As ações da Sterling Holdings International, cotada em bolsa, caíram 40% nas primeiras horas do mercado. Credores que financiaram o projeto da Williamson Tower exigiram reuniões de emergência. A confiança desaparecera. O legado de que ele tanto se gabava desmoronava-se em tempo real. Richard refugiou-se numa suíte de hotel depois de ser proibido por ordem judicial de regressar ao penthouse. Era um homem em colapso. Tentou reagir, reunindo uma equipa de advogados caríssimos. Mas Marcus Thorne estava sempre 2 passos à frente. Para cada ação dos advogados de Richard, Marcus tinha uma contração pronta.
Para cada declaração pública onde Richard criticava a esposa histérica e sem base, Marcos vazava nova prova para a imprensa. O recibo da Birkin. Um áudio de Richard a dizer que o carro era só uma coisa. O primeiro ato desesperado de Richard foi ligar a Anastasia. Esperava empatia. Uma aliada. O que recebeu foi uma lição sobre relações transacionais. Rick querido, isto é um desastre, disse ela, sem calor. O meu nome por todo lado. É terrivelmente prejudicial à minha marca. A tua marca? Gaguejou ele. A minha empresa está a ser desmantelada. Temos de mostrar união. Dizer que estamos apaixonados, que foi tudo um mal-entendido. Houve uma gargalhada fria do outro lado da linha. Oh, Rick, tu não percebes, pois não? Tu eras o prêmio. Um homem com um império poderoso. Mas o império está a desmoronar. Um homem no meio de um escândalo, sem dinheiro. Não é um prêmio. É um fardo. Anastasia, eu comprei-te. Compraste uma mala, cortou ela. E por isso, agradeço-te. Mas as minhas taxas de consultoria deixaram de ser pagas. Tenho de pensar no meu futuro. Adeus, Richard. A linha caiu. Ela já tinha seguido em frente. O Instagram dela, limpo de qualquer menção a Dubai ou a mala Rouge. A estocada final veio na audiência da inquirição. Os advogados de Richard insistiram. Esperavam retratar Elela como uma caça-fortunas instável. O tiro saiu-lhes pela culatra. Elela, calma, articulada, preparada com precisão por Marcos. Guiou-os pela história financeira de Richard. Explicou como o investimento do pai foi o catalisador de cada sucesso subsequente. Apresentou uma linha de lucros clara e inegável, desde o primeiro centavo. Quando o advogado tentou descartar a venda do carro como algo trivial, Elela fitou-o nos olhos. Esse assunto trivial era um Mercedes-Benz 280 SL de 1969. Um item de coleção com valor de mercado superior a $200 mil. O meu marido vendeu-o sem o meu consentimento, por $150 mil em dinheiro, muito abaixo do valor, para gerar fundos ilícitos e não rastreáveis. Usou esses fundos para comprar um artigo de luxo, para amante. Isto não é o comportamento de um fiduciário responsável. É o comportamento de um ladrão comum. O caso nunca chegou a julgamento. Perante provas irrefutáveis e pressão pública crescente, os próprios investidores de Richard forçaram um acordo. Os termos foram devastadores. Ele teve de ceder 49% da Sterling Holdings International a Elela. Foi removido do cargo de CEO e presidente do conselho. Ficou com uma fortuna. Mas perdeu o império. Perdeu o poder. Meses depois, Elela estava no novo quarto de bebê, agora redecorado. As linhas frias do design de Richard tinham sido substituídas por cores quentes e texturas suaves. A vista para o Central Park era a mesma. Mas agora, parecia ser dela. Vendera o G-Wagon. E com parte do dinheiro, rastreou o carro do pai. Silas Blackwood, o colecionador, era acima de tudo um homem de negócios. Diante da ameaça de ser citado num caso de fraude mediático, ficou mais do que disposto a devolver o carro pelo valor exato que pagará. Por vezes, ela descia a garagem, agora só sua, e passava a mão pela pintura prata azulada. Era mais do que um carro. Era o símbolo da sua jornada. Tinha-lhe sido tirado. Mas ela reconquistara-o. E ao fazê-lo, reconquistou-se a si mesma. O telemóvel vibrava. Um alerta de notícias. Era uma coluna de fofocas sociais com uma foto de Richard Sterling, magro, envelhecido, sentado sozinho num restaurante genérico. A manchete. Onde estão agora? O rei caído do imobiliário. Elela apagou a notificação sem a ler. Não lhe interessava o destino dele. Colocou uma mão sobre a barriga inchada, sentindo o pontapé forte e firme da nova vida dentro dela. Já não era uma estátua numa gaiola dourada. Era mãe, acionista maioritária, e dona do seu próprio destino. Tinha sido traída, mas não quebrada. Transformou a dor em poder, e construiu um novo alicerce. Não de aço e vidro, mas de força, resiliência, e a liberdade inabalável de uma mulher que, finalmente,
pode conduzir o seu próprio caminho. O que acabaste de ouvir é uma história de traição suprema, e da mais deliciosa vingança. A jornada de Elenna Sterling, de esposa silenciada titã que reconquistou o seu poder, serve como um lembrete arrepiante. Nunca subestimes quem achas que possuis. A vitória dela não foi apenas no tribunal. Foi na redescoberta da sua própria força. Uma força que o marido era demasiado arrogante para alguma vez ver. Se esta história de uma mulher que transformou a dor numa vingança de milhões de dólares te cativou, imagina quantas outras histórias de segredos, mentiras e justiça ainda estão por ser contadas. Não percas! Clica em gostar se acreditas que Richard teve o que merecia. Partilha este vídeo com quem adora uma vingança épica. E, acima de tudo, subscreve o canal e ativa o sino de notificações. Não vais querer perder os próximos dramas que vamos desvendar.